o dragão, a famosa besta que é o anticristo, e os 3 anjos que voam no céu. Dá muito questionamento isso aqui. Então vamos lá. No capítulo 12, começa assim: viu-se grande sinal no céu. Semeia megalon. Semeia megalon. Um grande sinal no céu. E o que João viu? João fala, eu vou resumir aqui, o pessoal pode ler depois em casa na Bíblia. Ele viu uma mulher no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo 12 estrelas na cabeça. 12 estrelas na cabeça. 12 tribos? Do povo de Deus. Ah, o povo de Deus. E uma lua debaixo dos pés. Eu acho que tem uma foto da mulher aí, olha lá. Uma representação, de novo, né? inteligência artificial. João viu mais ou menos isso aí. Olha lá, presta atenção nos detalhes dela. Ela tem 12 estrelas na cabeça, tá bem? 12 estrelas na cabeça. Ela está vestida de sol. Aí não representa bem a inteligência artificial, mas quiser, tá brilhante. É. E ela tem a lua debaixo dos pés. E olha que ela tá com um barrigão ali, olha. Grávida. Porque ela tá grávida. E a Bíblia fala que ela gritava com fortes dores porque ela ia dar à luz. O que é que eu falei lá? O princípio das dores, que eram dores de contração de parto. É. Na mentalidade judaica do Antigo Testamento, a mulher sempre representou o povo de Deus. Sempre foi o povo de Deus. Há várias passagens. Por exemplo, Cantares. Olha, presta atenção nos detalhes. A mulher tinha, vamos pegar os símbolos dela. Na cabeça, uma coroa de 12 estrelas. Debaixo dos pés, a lua. A lua. E ela estava vestida de sol. Quando a gente viu os 3 sinais siderais antes da volta de Jesus, que a gente leu em Mateus 24 e também nas também, falou assim: o sol tornou-se negro, a lua não deu sua claridade, as estrelas caíram do firmamento. Exato. Os mesmos elementos estão ali. E a mulher sempre é o povo de Deus. O povo de Deus tem um lado dele que ele fica fiel, que é puro, e tem um lado do povo de Deus que corrompe. Por isso que fala da casta meretrix na teologia católica, que está correto. Então, no judaísmo, eles sempre entendiam que Israel iria dar à luz ao Messias. Lá no Mar Morto, fala muito isso de Israel sofrendo dores de parto para dar à luz ao Messias. E é o que tudo indica de alguns documentos judaicos e da interpretação cristã, o povo de Deus sofre dores de parto 2 vezes. Para que o Messias venha uma primeira vez e para que o Messias venha uma segunda vez. Na primeira vez ele vem humilde montado no jumentinho. Na segunda ele vem com poder e grande glória nos céus. A segunda volta de Cristo não vai ser do outra face, ele vai vir brabão. Vai vir até brabão. Brabão. Vai vir pra lutar. Tá sendo brabão, né? É, brabão. Pra derrotar pra os derrotar exércitos. Tudo, exatamente. Você tá entendendo? É aquele negócio, a gente tem que tomar cuidado. Então, nesse aspecto aqui, essa mulher, ela sofre 2 vezes a dor de parto. Uma primeira, quando ela dá à luz ao Messias, que ele vem a primeira vez, e a segunda vez, quando ele volta com poder e grande glória. É Jesus. Por isso que quando vai falar da volta dele, ele fala, tudo isso é o princípio das dores. Percebeu? Paulo também vai usar a mesma figura de linguagem, como uma mulher que está em trabalho de parto, etc. Agora, Israel deu à luz ao Messias? Deu, através de Jesus. E essa mulher, então, representa o povo de Deus do Antigo Testamento. Ou melhor, deixa eu me corrigir minha frase. Essa mulher representa o povo de Deus num primeiro momento do Antigo Testamento, dando à luz ao Messias. É por isso que, sendo Maria uma mulher judia, que Maria era judia, Maria era judia, sendo Maria uma mulher judia da tribo de Judá, que dá à luz a Jesus, e ela é perseguida por um tirano chamado Herodes, que mata todas as criancinhas de Belém, que queria achar a criança para matar, esse quadro é revivido por João aqui. Porque João fala que vê a mulher vestida de sol, e ela está sendo perseguida por um dragão. Existe uma coisa também para o pessoal entender, chama-se Midrash. Midrash, na verdade, vem do hebraico darash, ou derash, que significa interpretar. Uma das maneiras que Deus tinha de revelar a profecia para o povo era misturar a história do povo de Deus com a história do Messias de Deus.
Por isso que em Isaías capítulo 53, ele fala do Eved Adonai, do servo de Deus que sofre, e parece às vezes que você está lendo sobre Israel, às vezes é sobre o Messias. O que é isso? É porque Deus se importa tanto conosco, que a nossa história também é a história dele, de dor e sofrimento. Então com Deus é a mesma coisa. A história do povo mistura com a história do Messias. Tá certo? Então João está vendo a história do povo de Deus misturada com a história do Messias. E como Maria era uma judia que deu à luz a Jesus e ela também foi perseguida por Herodes, a Igreja Católica, então, com base nisso, tem uma imagem de Maria que quem for católico que está assistindo vai reconhecer. Você que tem aquela imagem aí que eu pedi? Olha essa imagem, chamada Nossa Senhora da Assunção. Ela mostra Maria, olha lá, esse é um quadro católico. Ela tem Maria pisando na lua, com a coroa de 12 estrelas na cabeça, tá bem? Só que ela já não está mais grávida. Algumas imagens de Maria, Nossa Senhora da Assunção, ainda mostram o dragão debaixo dela. Que eu já vi em algumas igrejas católicas, tem imagem de Maria, ela sim, e debaixo dela uma serpente toda assim retorcida, porque é o dragão. O dragão e serpente é a mesma coisa aqui. Entendi. Então, recapitulando, é o povo de Deus que dá a luz ao Messias. E o dragão, quem que é? Os inimigos do povo de Deus. Outra coisa interessante, na Bíblia, eles misturam às vezes símbolos de potências com símbolos de monstros. Não é só na Bíblia, não. Se você for estudar a arqueologia da Pérsia, da Babilônia, mesmo do Egito, ou até Roma, você vê que eles simbolizavam os grandes poderes por grandes monstros. Então, se eu quero falar, por exemplo, dos Estados Unidos, eu vou falar de um monstro. Se eu quero falar da Rússia, vou falar de outro monstro. É a maneira simbólica de falar de um poder. Então, que monstro era esse que estava perseguindo a mulher? Esse monstro aqui, ao mesmo tempo, ele é o diabo e é o Império Romano. Porque na época de João, quem mandou João preso pela ilha de Patmos? Império Romano. Quem perseguiu a igreja? Império Romano. Nero, aqui no caso era Domiciano, era Roma. E ao mesmo tempo Roma é o diabo. Peraí, Rodrigo, agora me confundi um pouquinho. É Roma ou é o diabo? Veja bem, nós com o nosso olhar carnal, a gente só vê a pessoa agindo. Por exemplo, eu só vejo Lenin matando um monte de gente, mas o profeta vê Lenin e o diabo agindo através de Lenin. Quando você tem uma relação espiritual com Deus, você vê mais do que simplesmente coisas humanas. Entendi. Você vê o mundo espiritual por trás daquilo. Seja o mundo espiritual do bem, falei, o Espírito Santo usando um pregador para falar de Jesus para mim, seja o mundo do mal, o diabo tomando um ditador para promover uma carnificina. Entendi. Então aqui o dragão é ao mesmo tempo o diabo e é ao mesmo tempo Roma, que o diabo estava usando para perseguir a igreja, para perseguir a mulher, para perseguir o povo de Deus. Aí diz que quando o dragão tentou devorar a criança foi arrebatada. O Apocalipse fala que a criança foi arrebatada e foi até o trono de Deus. E quando a criança foi ao trono de Deus, o que aconteceu? Aquela mesma mulher, ela fugiu para o deserto. Então olha a cena. Aqui está a mulher, ela dá a luz ao bebê, o dragão quer devorar o bebê, não consegue porque o bebê é arrebatado para o céu. A mulher foge para o deserto e o dragão vai para o céu atrás do bebê. Só que quando o dragão chega no céu, ele dá com burros na água. Porque ele chega no céu e não é um bebê que vem recebê-lo, é Miguel. Então estourou guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Interessante que aqui, o ser que combate a serpente no céu e a expulsa, chama-se Miguel. Sabe o que significa Miguel? Não. É um nome em hebraico. Mi, em hebraico, é quem. Mi pode ser quem ou de onde, mas aqui no caso é quem. Então, Mi-ra-el. Quem é como Deus? Que é uma pergunta retórica. Ninguém. Entendi. Miguel significa em hebraico, Mihael,
Ninguém é como Deus. Porque seria uma resposta para seria uma resposta para o Lúcifer, para a serpente. Agora a serpente é expulsa do céu. Ela é expulsa. E quando ela é expulsa, tem uma vitória no céu. A galera grita, comemora e fala assim, agora... Aí fala assim, olha, ele foi atirado para a terra, ele e seus anjos. Então ouviu uma voz forte no céu proclamando, agora veio a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, aquele que os acusa diante de dia e de noite. Foi expulso. Foi expulso. Aí a Bíblia termina dizendo assim, quando o dragão... por isso... Celebrem, ó céus, e vocês que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fendo que pouco... Nós falamos de 7 igrejas, 7 cartas que representam a história da igreja da época de João até a volta de Jesus, que é em Laodiceia. Certo. Falamos de 7 selos, que são sinais da volta de Jesus, das dores de parto que ia acontecer desde a época de Jesus, desde a época de João até a volta de Jesus. Falamos de 7 trombetas, que são as warnings, os avisos de Deus ao longo da história até a volta de Jesus. E agora, uma súmula do grande conflito entre o bem e o mal. Nós estamos num grande conflito, nós estamos numa guerra espiritual entre as forças do bem e do mal. E os dois lados querem você e a mim. Gente, isso que está falando é muito sério. Você que está em casa, acha a Bíblia é coisa para... Não, vou te contar. Se esse livro estiver certo, você só tem 2 posições, ou contra Cristo ou a favor de Cristo. Não tem meio termo. Ficar neutro é já estar em oposição. Não tem como ficar em cima do muro, não tem centrão nisso aqui não, você entendeu? Você é de um lado ou é do outro. Quando o diabo cai na terra, que ele foi expulso do céu, ele volta a ira dele contra a mulher e vai perseguir a mulher. Agora presta atenção, vou ler de novo essa passagem. Mas foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então, se a mulher está aqui e ela voou para o deserto, o dragão não tinha acesso a ela. Porque o dragão foi perseguir a mulher, mas ela foi para o deserto para ficar fora do alcance da serpente. Então, a mulher estava, de certa forma, protegida no deserto. Ok. Aí, o que o dragão fez? Já que o dragão não pôde ir contra a mulher no deserto, diz o verso 17. O dragão ficou irado contra a mulher e foi travar guerra contra o restante da descendência da mulher. Quando eu falo restante, é o que sobrou. A primeira pergunta que eu faço é o que aconteceu com ela? A última notícia é que ela está no deserto. Bingo, você está correto. A última notícia é que ela está no deserto. E deserto tem uma importância porque também Jesus foi para o deserto. Jesus esteve no deserto, Moisés passou pelo deserto. Sempre é uma coisa de preparação. De preparação, exatamente. Mas aí minha mente faz um monte de pergunta aqui. Por que a descendência não estava com ela protegida no deserto? Exato. Aqui a Bíblia fala da estratégia do diabo e fala o seguinte... O dragão ficou irado contra a mulher e foi travar guerra contra o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mas quando a gente vai para Apocalipse capítulo 11, verso 19, que inaugura essa visão, diz assim, preste atenção, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões e grande chuva de granizo. E mais ainda, ele não só vê a arca da aliança no céu, mas como ele qualifica o restante da descendência da mulher como sendo os que guardam os mandamentos de Deus. E, em continuidade a isso, é dito que o dragão ficou irado contra a mulher e foi travar guerra contra o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E isso ainda é reforçado no capítulo 14, que também está dentro do grande conflito ali, onde fala que, olha, justamente aqui, olha, aqui está Apocalipse 14, verso 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, eu vejo, particularmente, Vilela, com todo respeito àqueles que discordam de mim, eu vejo que o Antigo Testamento não está caduco.
que eu vejo aqui, é lógico, cumpriu-se o Antigo Testamento. Por que eu não mato cordeirinho hoje? Por que eu não degolo o cordeiro? Já que eu tô tão assim pelo Antigo Testamento, por que eu não degolo o cordeiro? Por que eu não circunciso? Porque alguns símbolos do Antigo Testamento, eles apontavam para a vinda de Cristo. E com a vinda de Cristo... Com a vinda de Cristo, eles não têm mais o porquê. Aí a gente muda o símbolo. Mas a gente tem lei cerimonial hoje também. Só, o que é o batismo? O batismo é uma lei cerimonial. Claro. O que é a Santa Ceia? É uma lei cerimonial. Só que a diferença é que a Santa Ceia, eu anuncio o Cristo que veio e voltará. Enquanto que na circuncisão, na festa de Páscoa, eles anunciavam o Cordeiro que ainda viria. Você entendeu? Ao degolar, ele vai anunciar o Cordeiro. Eu anuncio o que veio e voltará. No final do capítulo 12, diz assim: o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Se coloca em pé sobre a areia do mar, o que surge do mar? Apocalipse capítulo 13. A famosa e famigerada besta do Apocalipse, que tanta gente fala, que já virou disco de heavy metal, a do 666 de cabeças. E assim que o Apocalipse está, enquanto vocês estão vendo aí a imagem, eu vou ler para vocês, olha. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, estão vendo o corpo dela lá? Com pés como de urso, presta atenção nos pés, e a boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então esse dragão parece que passou para a besta o cetro, o poder para continuar agora o que ele não pôde fazer. Olha o que diz aqui no verso 5. Foi dada à besta uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade durante 42 meses. Opa. 42 meses, se você olhar num calendário de 12 meses, você tem 3 anos e meio. Sabe o que significa um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? 3 anos e meio. Um tempo, sim, mais 2 tempos, mais metade de um tempo, 3 anos e meio. Então aqui está falando do mesmo tempo em que a mulher passaria no deserto, só que com outra roupagem. Como você fala. É interessante que quando a gente vai para Daniel capítulo 7, versículo 25, lá também fala dessa besta, desse anticristo. Como que fala? Eu vou mostrar para você aqui. Daniel capítulo 7, versículo 25. Olha o que o anticristo, quando ele aparece no livro de Daniel, fala. Ele falará contra o Altíssimo. Tinha boca repleta de blasfêmias. Viu a minha semelhança? Oprimirá os santos do Altíssimo. Essa besta vai oprimir o povo de Deus. E tentará mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Bateu. Mas peraí, agora me bateu uma confusão aqui. Vamos por partes. Se a mulher estaria no deserto, longe do alcance da serpente, o fato da serpente passar o bastão para a besta e a besta poder perseguir o povo no deserto, então Deus... O esconderijo não deu certo? Então. Por que o esconderijo não deu certo? Porque as promessas de Deus são condicionais. No Israel do Antigo Testamento, Deus falou assim: se vocês forem fiéis, eu farei isso. Se vocês forem fiéis, eu farei aquilo. E muitas vezes os profetas de Deus falaram: Deus trouxe os babilônios porque vocês não foram fiéis. Se vocês forem fiéis. Então, João já estava vendo que a igreja, de certa forma, não estaria sendo fiel. João, quando viu essa cena, lembrou da igreja de Laodiceia. Ele falou assim: a igreja vai ter problema aí. E João ficou apavorado quando ele viu isso aqui. Aí no capítulo 17, aí você vai entender agora por que fala do restante da descendência da mulher. Olha o que aconteceu com ela. O que sobrou, né? O que sobrou. Apocalipse capítulo 17. Cara, tá chegando no final aí, mano. Tá chegando no final. Um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças com as iras de Deus, que nós vamos falar ainda, veio e falou comigo dizendo: venha, eu vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Que é? Quem é a grande prostituta? Vamos ver. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Na cena anterior, para lembrar do esquema do livro, nós deixamos a mulher no deserto, o dragão não pôde ir,
Ele enviou a besta. Certo. Que a besta tem autoridade lá. Que a besta pode agir durante os 42 meses, diz Apocalipse 13 e Daniel capítulo 7. Então, o dragão não pôde ir e mandou a besta no lugar dele. A besta vai pro deserto perseguir a mulher. Aí o anjo falou, vem que eu vou te mostrar o julgamento da mulher, da prostituta. Que prostituta? Aí diz assim, o anjo me transportou em espírito ao deserto. Ao lugar onde está o conflito lá da... E vi uma mulher montada numa besta, escarlata, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlata, enfeitada de ouro, de pedras preciosas, pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante das abominações e das imundícias da sua prostituição. E na sua testa estava escrito um nome mistério, Babilônia, a Grande, mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. João já tinha visto, anota aí, João já tinha visto os 7 selos, João já tinha visto a ira do Cordeiro, João já tinha visto os 144 mil, João já tinha visto o trono de Deus no céu, João já tinha visto a besta saindo do mar, João já tinha visto... Por que ele se admirou? É porque ele nunca esperava ver isso. A mulher do capítulo 12, que era fiel, que foi para o deserto perseguida pela besta, agora estava de caso com a besta. João chocou quando viu isso. Ele não esperava. João ficou assustado. A mesma mulher, você vai... E João ficou apavorado. Peraí, a besta foi para o deserto para perseguir a mulher e agora a mulher vira amante da besta? Ela fala no livro Grande Conflito, página 45. Citando Paulo, em 2 Timóteo, acho que é 3,16, ela fala o seguinte, todos os que querem servir piamente a Jesus padecerão perseguições. Citando Paulo. Ela fala, se é assim, por que então que a perseguição parece em grande parte adormentada? A única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo e, portanto, não suscita oposição. Haja um reavivamento, aí as fogueiras da perseguição vão se reacender, como nos tempos apostólicos. Aí você vai aqui para Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6 em diante, diz assim, quando Paulo fala da volta de Jesus, ele fala, porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Porque ele fala que a volta de Jesus, ele fala aqui, capítulo 2, versículo 3, ninguém de nenhum modo os engane, porque isto, a volta de Jesus, não acontecerá assim que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Apostasia, eu falei dessa palavra lá atrás, a ruptura. Então, Paulo falou disso e João entendeu lá que haveria uma grande apostasia no meio do povo de Deus. Por isso que João se admirou com grande espanto. A mulher e a besta estavam juntas. Agora, a briga é contra o que sobrou do povo de Deus, que a maior parte do povo de Deus se tornou Laodiceia. O que seria a besta do Apocalipse? Bom, os primeiros pais da igreja, os primeiros cristãos, ali depois do período apostólico, sempre interpretaram a besta do Apocalipse como sendo algo relacionado a Roma, ao Império Romano, que era o opressor da igreja naquela época. Roma era codinominada, né? De Babilônia. Ah, é? É. Tanto é que o Pedro, quando escreve a carta dele, ele fala assim, aos irmãos que estão na Babilônia. E na cultura judaica sempre chamava Roma pelo codinome de Babilônia, porque o maior opressor do povo de Israel no Antigo Testamento não foi o Egito, foi a Babilônia. Quando você vai para a Reforma Protestante, de maneira unânime, Lutero, Calvínio, Zwinglio, todos entendiam que o anticristo era o papado. Ah, é? E de maneira assim, bem politicamente incorreta. Você entendeu? O papado e acabou. É lógico, a explicação que muitos teólogos católicos dão hoje é o seguinte, é porque os primeiros protestantes ali, a partir de 1517 com Lutero, como eles eram oprimidos pela igreja, eles tinham que dar um nome para o inimigo. Claro. Então, psicologicamente, detonavam com a igreja, né? Mas hoje a gente não está mais assim tudo. Hoje, então, o que acontece? Muitos teólogos, já numa ideia mais de estabelecer a paz, não falam mais que o papado seria o anticristo.
Para tirar esse foco protestante de que o papado seria o anticristo, criaram o método preterista. O anticristo é Nero. Entendi. Ponto. Não tem nada de papa. É o Nero. E depois muitos teólogos protestantes alemães acabaram bebendo na mesma fonte, aí o papado passou a ser Nero. Depois os futuristas começaram a falar, não, o anticristo, na época da Guerra Fria, que começou o dispensacionalismo, o anticristo é a Rússia, é a União Soviética, que tinha que demonizar os russos. O comunismo. Agora eu estou falando que a Rússia é com a China, né? Outros grupos minoritários, como as Testemunhas de Jeová, por exemplo, vão dizer que era a ONU. Outros grupos vão dizer que era um grande computador. Outros vão dizer que era um apóstata, que era um ateu. A internet. A internet. Antes da segunda vinda de Cristo, aqui é a posição católica, tá, gente? Não vai valer por protestante. Sim. Antes da segunda vinda de Cristo, a igreja deve passar por um julgamento final que abalará a fé de muitos crentes. Eu concordo com isso. A perseguição que acompanha a sua peregrinação revelará o mistério da iniquidade, que é uma maneira de falar do anticristo, na forma de um engano religioso, oferecendo aos homens uma solução aparente para os seus problemas ao preço da apostasia da verdade. Ou seja, se é a apostasia da verdade, então o anticristo não pode ser um russo ateu, nem um muçulmano. Tá. O anticristo tem que ser alguém, e eu concordo com o catecismo aqui, tem que ser alguém que saiu de dentro do cristianismo. Quando você vai aqui na carta de João, que fala do anticristo, fala aqui, olha, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 18, fala, filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Essa elementação. Manifestações do anticristo já havia na época do Novo Testamento, porque eles falam que muitos dos anticristos já estavam surgindo. Segundo, o anticristo tem que ser alguém que sai de dentro do cristianismo, então não pode ser alguém de fora. E terceiro, esses anticristos da época de João eram um modelo daquele grande filho da iniquidade que ainda viria, que Paulo falou, que ainda não surgiu, mas virá, antes da vinda de Cristo. Fala que quando ele surgir, Paulo fala, o Senhor o destruirá. O anticristo tem que ser algum poder que já tinha exercício na época apostólica, que atraía pessoas que saíam de dentro do cristianismo e que, por alguma forma, vai estar de novo na segunda vinda de Cristo. Então, classificar o anticristo como um homem só já fica complicado, porque o camarada tem que ter 2000 anos de vida, pelo menos. Mas aqui, eu estou só pegando a Bíblia para ver que o que o catecismo está falando tá de acordo. Aí diz que esse anticristo atrairia muitas pessoas para uma apostasia da verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Se a igreja se a mulher de Apocalipse 17 é o povo infiel, para você ser um adúltero, o primeiro requisito é ter sido casado. Para você ser apóstata, o primeiro requisito é ter sido cristão. Aí continua dizendo, o engano do anticristo já começa a tomar forma no mundo toda vez que a reivindicação é feita para perceber dentro da história aquela esperança messiânica que só pode ser realizada através do julgamento escatológico. A igreja rejeitou até mesmo formas modificadas dessa falsificação do reino para vir sobre a forma do milenarismo, especialmente a forma política intrinsecamente perversa de um messianismo secular. A igreja entrará na glória do reino somente através dessa Páscoa final, quando ela seguirá o seu Senhor em sua morte e ressurreição. A igreja enfrentará uma perseguição. Mas essa perseguição não virá de fora, virá de alguém de dentro da igreja, que apostatará da verdade, levará muitas pessoas à apostasia. Vamos voltar para o capítulo 17. João viu a mulher montada na besta e ficou assustado com o que ele viu. Aí olha o que diz a continuidade. Capítulo 17, verso 7. O anjo, porém, me disse, por que você ficou admirado? Eu vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres que levam a mulher. A besta que você viu não é, está para emergir do abismo.
não é, está para emergir do abismo. Então ela atuava no período apostólico, vai ficar um tempo sem, assim, incubada, mas ela vai voltar no tempo final. E caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que não era, mas tornará a aparecer. Então é alguém que estava na época de João, ficará um tempo de suspensão e voltará a aparecer. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes no qual a mulher está sentada. E no verso 18 ele diz: a mulher que você viu é a grande cidade que habita sobre os reis da terra. Qual cidade dominava os reis da terra na época de João? Dominar? É Roma. Roma. E aqui tem do outro lado da moeda, Roma. Está escrito Roma. E ela é uma mulher sentada sobre 7 colinas. E em todos os livros nós sabemos que Roma é descrita como a cidade que se assenta sobre 7 colinas. Isso é ponto. A mulher foi uma mistura do povo de Deus com Roma. Então, por que não entender que, de alguma maneira, o mesmo poder romano que durante a Idade Média e início da Idade Moderna sancionou tantas perseguições com reis, com Inquisição Espanhola, Santo Ofício, tantas coisas erradas que foram feitas, não pode ser justamente a consubstanciação histórica disso que João viu. João, como judeu, ele sabia que no passado, quando o povo de Israel quebrava a aliança com Deus, eles seguiam através de ídolos. E quer que eu apresente para você qual que era a deusa que mais atraiu o povo de Israel? É uma divindade, o nome dela é Áshera, que nas Bíblias em português eles traduzem como Azera. Foi numa época de apostasia que o povo de Israel quebrou a aliança, porque para eles, veja bem, Deus era o oposto do Deus que todo mundo queria ser. Porque Deus era solteirão. Todo mundo queria ser um homem com muitas mulheres e muitos filhos. Os reis tinham muitas mulheres, quanto mais mulheres e filhos, mais poder. Deus solteirão. No Novo Testamento nós vamos entender Jesus como filho de Deus, mas eles não tinham essa luz no Antigo Testamento tão clara. Um solteirão sem filho. Não, vamos arrumar uma mulher para Deus aí. Arrumaram a Áshera, na apostasia. A Áshera era uma deusa pagã. As origens dela ainda são dúbias. Alguns pensam que ela pode ter vindo de Ugarit, porque nós temos muita informação de Ugarit, mas outros pensam que ela pode ter vindo da Fenícia. Sim. A Áshera era adorada em vários povos de várias maneiras. Essa imagem que está aí, coloca de novo, por favor, é uma imagem clássica, porque a Áshera está aí, ela está com a cabeça como se fosse de um pássaro, e ela é uma prostituta montada numa besta. Ela é uma prostituta montada numa besta. É que num culto de Ugarit, nós temos um hino que fala o seguinte: entra a grande Áshera e todos os reis se embriagam com o vinho da sua devassidão. Nossa. É o mesmo texto de Apocalipse 17. E essa Áshera, que era adorada em vários povos, foi o que fez Deus tirar do povo. Ela inclusive era parente de Baal, tá? Entendi. Deus tirou do povo a proteção, a Babilônia veio e destruiu Jerusalém. E Jeremias fala muito contra o culto às Áshera, que eram árvores às vezes. E olha que interessante, João, essa mulher montada na besta, lembrou da Áshera. O que João entendeu? Assim como o povo de Israel quebrou a aliança no passado e sofreu consequências disso, o povo cristão quebrará a aliança no futuro. A grande apostasia. Áshera vai voltar. Só que de que forma? Através da cidade que domina o povo inteiro. É alguma coisa relacionada com Roma. E olha que interessante, essa Áshera foi adorada por vários povos. E tem mais uma pista no Apocalipse. Aqui fala o seguinte, olha. Apocalipse capítulo 17, versículo 15. O anjo me disse: as águas que você viu onde a prostituta está sentada são povos, nações. Então ela estava montada no animal e sentada sobre águas. Áshera era adorada por vários povos e cada povo dava um nome diferente para ela. E sabe qual que era o nome que ela tinha na época do apóstolo João? Europa. Europa? Aí que é a origem do nome Europa. Então, quem vivia na época de João, que leu o Apocalipse... Será que a Europa vem disso mesmo? Vem disso, pode pesquisar, pode dar uma googada. Então, quem estava na época de João, usando aquelas moedas de Vespasiano, e escutando isso aqui, o que ele entendeu? O povo de Deus, cristão, vai quebrar a aliança no futuro, certo, como os judeus quebraram a aliança no passado. Assim como o profeta chamou Jerusalém de prostituta, o povo de Deus vai se prostituir se unindo com Roma. Isso vai trazer um grande custo. E de fato, os próprios teólogos católicos admitem que na união da igreja cristã com Roma,
quando ela se tornou católica apostólica romana. Com Constantino? A partir de Constantino. É que, na verdade, aí vai um pouquinho depois, que você tem Constantino, que deu para a igreja prestígio, tá certo? Depois, em 500, Constantino é 320 aproximadamente depois de Cristo. Depois de Constantino, você tem Clovis, rei dos francos, que dá o exército para a igreja em 508 depois de Cristo. E em 538, você tem Justiniano, que dá para a igreja o poder temporal. Dá para a igreja o poder temporal. E ela se torna, então, a dona da Europa, praticamente. Esse poder só vai ser quebrado quando Napoleão vai mandar o general Berthier prender o Papa, em 1798, se eu não me engano. Ele prende o Papa morre no exílio, depois vem um outro Papa, etc. Mas houve ao longo da história da igreja, a igreja reconhece isso, houve papas que usaram o poder de Roma para oprimir os próprios cristãos. Ou seja, são erros que foram previstos que iriam acontecer. E o anticristo, no final, se ele vai ser um papa que vai sentar em Roma, vamos esperar para ver. Não estou falando que o Papa Francisco é o anticristo. Não, falando... tem quem diga que será o próximo papa. Alguém, na minha opinião, que vai, a partir de Roma, a partir da Europa, juntar o mundo. Judeu com a Roma. E juntar o mundo e conseguir fazer. E aqui eu preciso de duas coisas para terminar o Apocalipse. A primeira delas é o seguinte: quando João termina esse grande conflito, ele termina com 3 mensagens angélicas dadas no céu. Tá. Apocalipse 14. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora em que ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, segundo dizendo: caiu a grande Babilônia. Ou seja, esse anticristo, ele já caiu diante de Deus. Esse caiu aqui... porque esse caiu é o seguinte, tem 2 maneiras que a Babilônia cai. Primeiro por decreto, depois por execução. Então, aqui, caiu a grande Babilônia, caiu perante Deus. Mas a execução dessa queda vai ser no capítulo 18, quando de novo repete que um anjo desce do céu, cai Babilônia e Cristo vem com o seu exército celestial para acabar com o anticristo, com Babilônia, com as hostes do mal. E o terceiro, seguiu-se a esse outro anjo dizendo: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, esse também beberá do vinho do furor da ira de Deus, preparado sem mistura. E aí, olha que interessante, lembra que eu falei da Arca da Aliança no céu? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus? Lembra de ter visto lá em Israel os judeus tinham preta na testa e aqui no braço esquerdo? Sim. Aquilo ali é o teflim, que é baseado numa lei que está no Deuteronômio, onde Deus falou o seguinte: e você atará as ordenanças de Deus, os mandamentos de Deus, e ela lhe será por frontal entre os olhos e na tua mão. Tá certo? O anticristo é uma paródia de Cristo. É uma falsificação de Cristo. Cristo se assenta no trono do Pai, degolado, porém vivo. A besta do Apocalipse tem uma cabeça degolada, porém está viva. O Cristo verdadeiro, ele coloca o selo nos 144 mil. A besta coloca a marca. E no Antigo Testamento, uma maneira de mostrar quem era o povo de Deus, terá os meus mandamentos por frontal entre os olhos e na mão. O que o anticristo faz? Coloca uma marca na testa e na mão. Aqui é uma paródia do judeu com o mandamento. Deus quer que seu povo seja fiel. Aí, como eu falei, a outra parte do Apocalipse é apenas uma repetição cumprindo tudo que veio. Você tem agora a promessa de Cristo, quando no capítulo 19, ele vem no céu com poder e grande glória. Eu vou ler para vocês, 19 verso 11. Vi o céu aberto. E eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. Sabe que sangue é esse que está encharcado? Não é o sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Qual sangue? É o sangue da ira de Deus, quando ele pisa o lagar do vinho da fúria dele, que ele até deu através das 7 últimas pragas na grande tribulação para as pessoas beberem. E depois disso, vem a prisão de Satanás, que é considerado o milênio, e aí o novo céu e nova terra
porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, fazendo aquele quiasmo que eu falei. Desceram ou o quê? Oi? Eles juntaram? Em termos literários, junta. Porque lembra que na primeira parte do Apocalipse, nas cartas, você tem promessas. Sim. O vencedor comerá do fruto da árvore da vida. O vencedor sentará comigo no trono. O vencedor, aqui tem a conclusão. O vencedor senta, o vencedor vê o rio da vida, ele vê a árvore da vida, ele vê o cordeiro, o tabernáculo de Deus com os homens. E o Apocalipse termina que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. E eu quero dizer isso aqui para vocês. Isso aqui é lindo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aliás, por questão didática, antes de ler essa última parte, que é o epílogo da nossa conversa, eu tenho que dar uma recapitulada. Vimos o Apocalipse todo, ok? Certo. A introdução, que nós já falamos, as 7 cartas, que como eu falei, cada carta tem uma promessa que aponta para o cumprimento aqui e representa a história do povo de Deus. Depois nós vimos os 7 selos, que apontam para coisas que iam acontecer no mundo antes da vinda de Cristo, e as 7 cartas vão da época de João até Laodiceia, que é a iminência da volta de Jesus. Os 7 selos também desde a época de João até a volta de Jesus. Depois tem as 7 trombetas, da época de João até a volta de Jesus. Aí tem o núcleo central do Apocalipse, que é o grande conflito entre a besta, a mulher, o dragão, etc., que eu expliquei para vocês, com as 3 mensagens angélicas fechando isso aqui. Aí, a partir daí, os pares do quiasmo. Tudo que vem daqui por diante vai fazendo eco com a primeira parte, só que em cumprimento. Você tem as 7 trombetas, as 7 pragas. Você tem as promessas das 7 cartas do Apocalipse, você tem o cumprimento na igreja vindo. Você tem os 7 selos, você tem Cristo vindo agora como um cavalo branco. Olha que interessante, vai cumprindo tudo. Esse é o Apocalipse, esse é o cerne da questão. Lembrando que há 4 maneiras de interpretar isso. Preterista, tudo cumpriu no passado. Futurista, tudo vai cumprir no futuro. Idealista, atemporal. E historicista, vai cumprindo ao longo do tempo. Agora olha que lindo isso aqui, gente. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O mar não existe, não vai ter mais separação. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. Então ouvi uma forte voz do trono que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais a morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono me disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o A e o Z, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da água da vida. Então já não haverá mais noite, nem precisarão mais da luz de lamparina, nem da luz do sol, nem de iPhone. Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para sempre com Jesus. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Aí João responde: amém! Vem, Senhor Jesus! A graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém não significa simplesmente que assim seja. Amém é uma palavra que deriva do hebraico emuná, firmeza, fidelidade. É ficar agarrado a alguma coisa como se sua vida dependesse daquilo, aman, firme. É daí que vem, de emuná vem a palavra amém. Nisso eu me agarro, eu me firmo como se minha vida dependesse disso. É mais do que assim seja. Não, eu me agarro. Então eu fico imaginando a troca de palavras, o diálogo de Jesus. Certamente, João, eu venho sem demora. E esse venho sem demora, eu venho com pressa. Sabe? Em grego você tem a palavra tachis, que é a mesma da onde vem a palavra táxi. Eu venho depressa, eu tô com ansiedade para voltar para vocês. Meus amigos, você pode até discordar de algumas interpretações que eu dei do Apocalipse. Pode até não concordar com a maior parte do que eu disse. Mas tem 2 coisas que você não deve discordar pelo bem da sua alma. 3 coisas. Primeira,
esse livro foi inspirado por Deus. Não é conto da carochinha, nem visão de quem está com dor de barriga. Segundo, quando o anticristo se manifestar, seja ele do modo como eu estou desenhando ou de um outro modo, fique entre o remanescente fiel. Não se venda para a maioria. Não se venda. Tá certo? E em terceiro lugar, use o Apocalipse como a última página da história desse mundo. E quando hoje você estiver sofrendo qualquer problema, lembra que Deus já mostrou para você a última página e você será vitorioso.